Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. No vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão da fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara, ela serve para encontrar o resultado, o valor do x nas equações de segundo grau, tá? O que torna uma equação de segundo grau ter o expoente 2. As equações podem ser completas ou incompletas. Nesse caso é completa, então nós dizemos que o primeiro termo com o x ao quadrado é o termo A, o segundo termo, somente multiplicando com o x, é o termo B, e o terceiro termo numérico é o termo C. Elas podem ser completas ou incompletas. Nesses três casos, são completas. Então, a fórmula de Bhaskara é a seguinte, olha só. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Nós também podemos escrever dentro do parênteses o delta, ou seja, o discriminante, para representar b ao quadrado menos 4ac, tá? Se você quiser começar resolvendo pelo delta, faz primeiro aqui dentro da raiz, num rascunho, e o resultado colocar para depois substituir os termos, também fique à vontade. Quando dentro da raiz, o nosso delta, olha só, der um resultado maior que zero, então, finalizando a conta, nós vamos observar que o conjunto solução terá duas raízes reais distintas, ou seja, teremos dois resultados para a fórmula de Bhaskara, x', x'. Quando o delta der igual a zero, quando aqui dentro da raiz der zero, tá? Então, esse é o delta dentro da raiz, né? Quando dentro da raiz der zero, o resultado vai ser apenas um único valor, ou seja, só vai ter o mesmo resultado, tanto para x' quanto para x'. Nós dizemos que são duas raízes iguais, tá? E quando dentro da raiz dá um resultado negativo, então, nós dizemos que o conjunto de solução é vazio. Por quê? Porque não existe raízes negativas dentro do conjunto dos números reais. Então, se deu um número negativo aqui dentro da raiz, você resolveu todas as operações e ficou, por exemplo, 16 negativo, não tem como resolver nesse conjunto dos reais. Então, nós dizemos que o conjunto de solução é vazio, ok? Aqui eu peguei 3 exemplos, para a gente aproveitar e praticar um pouquinho mais. E aí, depois também vou falar da soma e produto, né? Soma e produto é o quê? Quando eu pego os resultados da fórmula de Bhaskara, as duas raízes e somo, né? Então, eu vou ter a soma. Pego os dois valores que eu encontrei no conjunto de solução. Ou também posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber aqui na letra C qual que vai ser o resultado da soma das duas raízes da fórmula de Bhaskara. Então, eu não preciso resolver toda a fórmula de Bhaskara para encontrar. Eu posso usar essa fórmula aqui, menos b sobre a. Pego o b, diminuo, né? Como vai ter um menos, com menos vai ficar mais. Então, 14, no caso, sobre o valor de a, que é o 15. 14 sobre 15, tá? Produto é resultado de multiplicação. Então, se eu já tenho os valores da fórmula de Bhaskara aqui, eu pego e multiplico x', x'. Isso é só quando eu quero saber o produto, tá? Digamos que eu ainda não resolvi, que é a situação dessas questões aqui. Eu preciso encontrar o produto, eu posso usar essa formulazinha aqui. C sobre A. Eu pego o termo C, nesse caso 8, e coloco sobre o valor de A, que é 15, né? Então, esse é um exemplo de soma e produto, ok? Então, vamos lá. Aqui, vou começar fazendo por essa conta aqui. Então, nós temos 9x ao quadrado menos 6x menos 1. Eu quero encontrar os valores possíveis para x. Então, usando a fórmula de Bhaskara, né? Eu separo o termo A, B e C. O termo A vai ser o 9, o termo B vai ser menos 6 e o termo C vai ser 1. Vou jogar aqui na fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Menos B, então, menos, o valor de B já é negativo, menos 6. Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar menos 6, para fazer jogo de sinal depois, tá? Mais ou menos, abre a raiz, B ao quadrado, o B é o menos 6, então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o valor de A é o 9, então, eu coloco aqui o 9, vezes o valor de C, o valor de C é 1.
Coloquei tudo dentro da raiz, agora vamos para a parte de baixo. 2 vezes A, então 2 vezes o valor de A, que nesse caso é o 9. Ok? Nesse primeiro momento eu apenas montei aqui, né? Montando já a conta, eu posso ver o que é mais fácil de resolver. Então, eu vou começar pelas potências e jogo de sinal ali, tá? Então, vamos lá. Aqui, menos com menos, eu já sei que vai ficar mais. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. 6 positivo, mais ou menos, abre a raiz, né? Então, dentro da raiz. 6 ao quadrado negativo, 6 vezes 6, 36. Então, já vou colocar aqui, 36. Próximo. 4 vezes 9, 36. Menos com mais, menos. Aí, eu pego esse 36 e multiplico por 1. 36 vezes 1, 36. É mais, com menos vai ficar menos. Então, vai ser menos 36 dessa parte aqui, tá? Ó, menos 36. Tudo isso eu coloco dividido por 2 vezes o valor de A, que o valor de A é 9. Já posso colocar o resultado, na verdade, né? 2 vezes 9, que vai dar 18. Já vou colocar aqui embaixo. Tá, agora vamos continuar na parte de cima. 6 mais ou menos aqui. 36 menos 36, 0, né? Deu 0. O que diz aqui quando dá 0, delta dá 0? O resultado tem 2 raízes iguais, só vai dar um único resultado, né? Nós dizemos que é 2 raízes iguais, ou seja, só dá um único resultado. Então, aqui, é isso que vai acontecer, porque olha só. 6 mais ou menos raiz de 0 é 0. Tudo isso dividido por 18. Vai fazer a diferença se eu separar x', olha só. 6 mais 0 dividido por 18. X duas linhas. 6 menos 0 dividido por 18. Vai fazer alguma diferença? Não. Os dois vão ficar iguais. 6 sobre 18. 6 sobre 18, que dá para simplificar. Simplifica pelo próprio 6, né? Os dois termos da fração, vai ficar 1/3. As duas raízes, ó, 1/3. Ou seja, deu um único resultado, tá? Quando acontece isso, nós dizemos, então, que o conjunto solução é igual a 1/3. Se quiser, pode até repetir, ou só deixar ali 1/3. Por quê? Porque o nosso delta, ou seja, dentro da raiz, deu igual a 0. Então, quando dá 0 dentro da raiz, já estava na explicação. Os resultados vão ser 2 raízes iguais, 2 valores iguais, ou somente podemos considerar um único valor, também tá certo, ok? Então, não faz a diferença nenhuma daí de separar x' e x duas linhas. Vamos para o próximo exemplo aqui. Então, eu tenho 4x² menos 3x menos 1. Vamos separar termo A, termo B, termo C. E já vamos montar aqui. A fórmula diz menos B, então, qual que é o B? O menos 3. Vai ficar menos 3. Vou colocar um parênteses, tá? Só para organizar. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 1. Então, eu já copiei a fórmula substituindo, tá? Mas se você tem dificuldade, primeiro copia toda a fórmula e depois substitui. Tudo isso dividido por 2 vezes o termo A é o 4. Então, vamos começar a resolução agora, tá? Vou começar aqui pelo jogo de sinal. Então, eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos vai ficar mais 3. Mais ou menos, agora eu venho aqui para dentro da raiz, tá? 3 vezes 3 dá 9 positivo. Então, o primeiro termo é 9. O segundo termo, que 4 vezes 4, 16. Vai fazer jogo de sinal, vai ficar menos. Vou colocar aqui embaixo, vai ficar menos 16. Aí, eu pego esse 16 e multiplico pelo próximo termo, porque é 4 vezes A vezes C, né? Agora, vezes o C. 16 vezes 1, 16, e menos com menos, mais. Então, dentro da raiz, vai ficar 9 mais 16. Embaixo, agora, 2 vezes 4, 8. E continuamos a resolução. Copio o primeiro, mais ou menos, abro a raiz. 9 com 16, 25. Embaixo, dividido por 8. Continuando, daí vai ficar 3, mais ou menos, raiz de 25, 5, tudo isso dividido por 8, né? Então, eu posso separar agora, tá? X',
e x duas linhas. Um eu uso o sinal de mais e no outro eu uso o sinal de menos. Então, vamos lá. 3 mais 5 dividido por 8. E aqui, 3 menos 5 dividido por 8. 3 mais 5 vai dar 8. 8 dividido por 8 vai ficar 1. Esse é o primeiro resultado. Próximo. 3 menos 5 vai ficar negativo 2 oitavos, que dá para simplificar por 2, ficando 1 quarto, tá? Então, qual vai ser o conjunto solução? Conjunto solução igual a 1 inteiro e negativo 1 quarto. Então, olha só, pessoal. O que aconteceu aqui? Vamos fazer uma análise. Dentro da raiz, eu digo meu fator discriminante, o delta, deu maior que zero, correto? Se der maior que zero, voltamos aqui na afirmação. Quando o delta é maior que zero, o conjunto solução vai ter duas raízes reais distintas. Foi isso que aconteceu. Nós encontramos dois resultados diferentes, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Então, nós temos aqui o termo A, termo B, termo C, tá? Vamos montar na fórmula de Bhaskara. Menos o valor de B. O B é o 14, vai ficar menos 14. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 15, nesse caso, vezes o C, que é o 8. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 15. Então, agora nós começamos a resolução. Tem que tomar cuidado aqui na substituição, tá? Substituir com calma. Menos com menos fica mais, então, fora da raiz, 14, mais ou menos. Aí, a gente vai fazer ali 14 vezes 14. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 14 vezes 14, 196. Então, 196. Agora, eu vou fazer aqui 4 vezes 15 vezes 8, né? Então, 4 vezes 15 vezes 8, 480. Deixa eu só conferir esse resultado, tá? 4 vezes 15 dá 60. 60 vezes 8, 480, dá certo. Então, aqui, só que é o seguinte, ó. Deixa eu colocar 480 aqui. Menos com mais vai ficar menos. E menos com mais vai continuar sendo menos. Então, olha o que vai acontecer dentro da raiz. Já dá para perceber que não vai dar para continuar essa conta, né? 2 vezes 15, 30. Então, se eu pegar e subtrair 196 menos 480, vai dar um número negativo. Por quê? Porque o maior número está negativo. Então, vai ficar o quê dentro da raiz aqui? 284 negativo. Tá? Deixa eu só conferir. 196 menos 480. Isso mesmo, 284 negativo. Tudo isso dividido por 30. No conjunto dos números reais, existe uma raiz que dê negativo? Nenhuma, né? Então, quando o delta, o resultado, der negativo, nós dizemos que não tem solução, ou conjunto solução é vazio. Não há raízes reais, sempre que o resultado da raiz for menor que zero. Vamos voltar na afirmação. Quando o delta é dentro da raiz, tá? For menor, ó, o símbolo de menor que zero, o conjunto de solução é vazio, porque não há raízes reais nesse conjunto de solução, tá bom? Então, nós vimos 3 exemplos. Quando dentro da raiz o resultado dá zero, nós vamos observar que dá uma única, dentro da raiz o resultado é zero, deu um único conjunto de solução, ou nós podemos dizer que são duas raízes iguais. Quando dentro da raiz o resultado der positivo, nós observamos que dá duas raízes distintas no conjunto de solução, né? E quando dentro da raiz der um número negativo, o que acontece? O conjunto de solução é vazio. Esses são os 3 exemplos. Aqui, soma e produto. Então, se eu quisesse verificar a soma das raízes, poderia pegar aqui, ó, e somar essas duas raízes, os dois resultados. Somando aqui os dois resultados, eu tenho a soma. Se eu quiser o produto, eu multiplico os dois. Ou, e se eu ainda não fiz a conta, eu posso utilizar a fórmula da soma, que é menos B dividido por A, e a fórmula do produto, perdão, é C sobre A. Ok, pessoal? Aqui está uma revisão, tá? Se puder, façam também no caderno de vocês, um mapa conceitual, explicativo desse capítulo. E eu vou deixar essa semana a tarefa, prestem atenção na tarefa, ó. A tarefa de vocês,
tá? A tarefa vai ser exercícios na plataforma Khan Academy, ok? Lá estarão as recomendações e eu vou tirar de lá a tarefa e verificar quem fez ou não, tá bom? Nessa semana nós não faremos tarefa no livro, ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço, se cuidem, fiquem bem, saudade de vocês. Tchau, tchau.